Bom dia, Farol! Hoje é domingo, mas nunca só mais um domingo. Porque uma semana de primeira não começa na segunda. Começa onde eu e você escolhemos entregar o nosso domingo ao Senhor. Porque é tão importante a gente lembrar disso e porque eu amo repetir essa realidade. É porque cada dia mais nós temos vivido num mundo sem prioridades. Prioridades aos relacionamentos fundamentais, prioridade a valores inegociáveis. Existem marcos antigos, como diz Provérbios, que não devem ser removidos. E quando o Provérbios está falando sobre isso, ele está falando muito mais do que sobre terras e do que sobre cercas. Ele está falando sobre posições do nosso coração e padrões de pensamento, amém? Sabe algo que eu amo? Eu estava ali atrás vendo o pessoal ministrando aqui no coral, olhando para a igreja, olhando para cada um de vocês, e meu coração ele foi se enchendo, se enchendo, se enchendo. Aí tem hora que ele enche tanto que a gente transborda pelos olhos, né? E eu fui agradecendo ao Senhor, porque cada pessoa aqui é uma história, não é um número. São 3 anos e eu tenho dito ao Senhor, a gente não pode perder isso. Quem nós somos, a nossa identidade, a delícia de poder sentar na mesa juntos, de tomar um cafezinho, olhar para cada pessoa e comecei a olhar o pessoal aqui ministrando e disse, meu Deus, cada um tem uma história tão única, tão especial. Eu comecei a me lembrar de momentos que a gente sentou, conversou, dias que choramos juntos, dias que nos alegramos por milagres que pareciam impossíveis. E eu comecei a olhar em volta da igreja e eu disse, meu Deus, Tu és bom, Senhor. Meu Deus, eu olho para esse prédio e esse prédio ele não é uma construção, a gente não teve um aporte, não foi nada programado e planejado no sentido de não foram anos juntando dinheiro. Mas foi um povo que se conectou e disse, nós queremos ver a casa do Senhor acontecendo e fazendo diferença nessa terra. E aí eu comecei a me lembrar de cada testemunho, de cada coisinha que a gente viveu. E cada pessoa que está chegando e se juntando, essa família. E cada conversa que já foi vivida aqui. E eu fiquei dizendo, meu Senhor, é além do que a gente imagina. Sabe, alguns dias a gente chorou juntos com algumas pessoas. E a gente olhava a situação e dizia, Pai, às vezes a gente, como pastor, também não tem uma resposta perfeita para a situação que alguém está vivendo, mas nós continuamos tendo um Deus perfeito, um caminho para onde apontar, uma Bíblia que nos dirige, então a gente ora junto, a gente chora junto, a gente jejua junto, e quando o milagre vem, a gente celebra junto. Porque a caminhada cristã, ela não é uma caminhada seca, vazia. Ela não é uma caminhada programada, desenhada. Assim como você não é um número. A caminhada cristã é uma grande aventura. Como dizia o livro Peregrino, de John Bunyan. Ele explica a vida do cristão, passando por montanhas e vales. E um dia ele está passando no vale do medo. Outro dia ele está no monte da esperança. Mas uma coisa é certa, em todos esses momentos, o Senhor foi a bússola que determinou os passos. O Senhor foi o farol que guiou o caminho claro e seguro, lâmpada para os meus pés. É a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, construir essa história com vocês é uma das grandes maravilhas que eu tenho na terra. O Senhor diz que, lá nos evangelhos, Ele estava consolando e animando os discípulos. E Ele olhou para eles e falou, olha, não tem ninguém nessa terra que deixe pai, mãe, irmãos, por amor de mim, para não ter uma recompensa nessa terra e ainda mais na vida vindoura. E eu olho para vocês hoje, eu sei que vocês são minha recompensa. Não porque para mim a história de vocês me dá algum mérito, mas porque para mim a história que Deus está construindo em vocês me lembra todos os dias que o Senhor é Jeová Rafá, é Jeová Jireh, é Tsidkenu, é Yahvé. Porque olhar para vocês me lembra que essa vida só faz sentido quando ela é vivida da maneira de Deus, amém? Algo que eu estava orando e me lembrando hoje pela manhã. Domingo passado, a gente conversou um pouco. E alguns pontos eu toquei que nós de fato queremos ser uma igreja em Campinas reconstruindo Jerusalém, não é verdade? A gente quer ser uma Jerusalém em Campinas. Uma cultura, um padrão de vida. A gente quer trazer coisas que talvez estejam até fora de moda. Como a lealdade, a fidelidade, o amor ao Senhor.
Hoje, para você ser um revolucionário, você não precisa de muito. Você precisa ter uma família, você precisa ir na igreja, você precisa ser correto, correta, você precisa não falar mentiras, não dar jeitinho. Hoje em dia isso já é uma baita revolução. Porque tudo aí fora tem concordado com um padrão que não concorda com a palavra de Deus. Mas aí me veio uma palavra muito forte, eu lembrei de Ezequiel 41, 26, enquanto eu orava, que diz o seguinte: Ezequiel é o livro que fala da reconstrução, né, de Jerusalém. Ezequiel, Ageu, são gerações que se levantam em fases diferentes, reconstruindo aquilo que havia sido perdido, que havia sido atacado. Foram profetas que se levantaram, porque você pode perceber que quando nós andamos no ambiente profético, ele é um ambiente que vai tirar muito eu e você do lugar comum, confortável. Talvez você aprendeu que o ambiente profético, a palavra profética, é simplesmente o assim diz o Senhor. Mas o ambiente profético é um ambiente que prepara caminhos que ninguém foi ainda. E que muitos começaram a passar por ele. Porque alguém agiu à frente do seu tempo para cumprir, fazer cumprir a verdade e a vontade de Deus. Então, por que Elias era um profeta? Não é só porque Elias profetizava, era porque Elias estava preparando. Ele dizia o quê? Olha, eu hoje estou ministrando a vocês, mas vai vir aquele que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Ezequiel falava para o povo sobre o que ele exortava. Exortar não é corrigir, você sabia disso? Nós aprendemos esse termo, eu fui exortado. Mas exortação não é correção. Exortação é realinhar e inspirar para o próximo passo. Exortar, a palavra exortar vem de animar. É como a palavra feto. Você sabia que se fala muito aí, por exemplo, na história abortiva? Ai, não, era só um feto. Só que feto, gente, vem do latim. E significa gerado. Feto vem do latim, é a mesma palavra de fecundo, significa vida. Então até a palavra que usam para defender o absurdo é a palavra errada, porque feto já denomina que ali existe uma vida e um batimento cardíaco. Então a grande questão é que os homens que não conhecem, os homens que não entendem a história, ou que não têm a profundidade do que cada coisa significa, eles cometem erros absurdos pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento. Se a própria palavra do latim já garante vida, por que eu estou usando ela para defender a morte? Então a maioria das guerras que nós vivemos não são só guerras retóricas, elas são guerras de entendimento. Pode perceber que a palavra diz para mim e para você que quando a luz chega, as trevas têm que sair, certo? Em vários versículos diferentes e de várias maneiras diferentes. Todo lugar que eu não tenho pleno entendimento de Deus é um lugar de escuridão na minha vida. E todas as vezes que a palavra de Deus entra naquele lugar, ela começa a trazer luz e ela me revela o quê? Um caminho. Então, áreas de conflito são áreas de não entendimento da realidade de Deus para mim e para você. Quando você está no conflito, às vezes, dentro do casamento, já percebeu que a maioria deles é baseada numa guerra de ego? É o que um quer, o que o outro quer, e não o que nós juntos precisamos realinhar para ver o que Deus vai querer disso. No geral, é uma ofensa, é um sentimento de desvalorização, é uma briga por uma meia enfiada no buraco do sofá. É porque alguém esqueceu alguma tarefa, alguma atividade. Elas são coisas tão pequenas, elas se tornam grandes porque elas começam a se acumular. É porque naquele lugar não entrou a vida de Deus ainda. Lugares de medo na sua vida são áreas de insegurança. São áreas onde você ainda, naturalmente, você tem sentimentos. Você é um ser com sentimentos. Você é um ser com expectativas. Você é um ser com ataraxias. O que é ataraxia? É o trauma que eu gero com base na experiência. Já ouviu falar gato escaldado tem medo de água quente? De água fria? É? Gato escaldado? Ah, ele tem medo... Boa. Eu aprendi diferente esse negócio. Deve aqui no Nordeste. Obrigada, irmã Rose. Você é sempre participativa, adoro. Então o gato escaldado tem medo de água fria em Campinas. E aí esse gato escaldado, ele olha para a água, ele já pensa que aquela água vai gerar nele o que a água anterior gerou.
Por quê? Porque ele desenvolveu ali uma ataraxia. E aí a gente vai vivendo a nossa vida cheia de ataraxias, cheias de situações onde Deus não pode entrar. Só que sim, a grande questão é que o inimigo ele gosta de gerar medo em você e em mim, porque se a gente começar a temer o próximo passo, significa que a gente tem medo da mudança. E quem tem medo da mudança, tem medo do seu próprio destino. A Bíblia nos ensina a viver em movimento, porque Deus fez o seguinte: Deus não queria Paulo. Deus queria o Saulo que estava dentro de Paulo. Deus estava trabalhando com Paulo para tirar... Deus estava trabalhando com Saulo para tirar Paulo ali de dentro. Certo? Deus não queria trabalhar só com Abrão. Ele queria tirar Abraão. Porque Abrão era pouco. Você sabia que o A dobrado significa fecundo? Pai? Deus estava olhando para aquele homem, sem capacidade nenhuma de gerar um bebê, e estava dizendo para ele: eu estou trocando o teu nome, porque eu estou apontando o teu novo destino. Então, quando Deus começa a gerar mudanças em mim, em você, Ele está dizendo para mim: não tenha medo, porque eu só posso te entregar o destino quando eu trocar o teu nome, a tua identidade. Aí você diz: Deus, o que você está fazendo? Parece que a minha vida, eu me converti, parece que minha vida virou de ponta cabeça. É porque Deus está tirando Paulo de dentro de Saulo. É porque Deus está tirando os nossos cavalos, os nossos entendimentos distorcidos. É porque Deus está tirando a gente do lugar de infertilidade espiritual e está dobrando o A no nosso nome para que a gente possa florescer e ser tudo aquilo que Ele gerou e sonhou. O cumprimento da missão nas nossas vidas exige transformação. O cumprimento da missão na minha e na sua vida exige transformação. Exige pedidos de perdão. Exige não caber mais nas roupas que nos cabiam. É basicamente como Davi enfrentou uma batalha. Ele olha para Golias. Golias era grande, ele era pequeno. Essa história todos nós aprendemos, ainda que não tenhamos crescido numa igreja. E um belo dia, o rei olha para Davi naquele momento e diz: olha, usa a minha armadura. Só que a Bíblia descreve que Saul era um homem que quando chegava na cabeça de outro homem, o ombro dele começava. Para pensar no tamanho. Ele tem uns 2 metros. Diz que quando todos os homens estavam de pé, ainda se via do ombro para cima de Saul. E a Bíblia descreve Davi como pequeno e franzino. Aí imagina Saul lá, Saul gatão, pegando a armadura dele e dando para Davi. A Bíblia escreve que Davi praticamente, né? Aquela armadura ali pesou, era inconveniente. Ela era desencaixada, porque a armadura de Saul não cabia no milagre que Deus faria através de Davi. Então muitas vezes você não cabe em algo porque esse algo não combina com o tamanho do que Deus vai construir. Davi parecia que estaria mais exposto diante de Golias sem a armadura de Saul, mas Davi estava mais coberto, porque enquanto Saul lutava com a armadura, Davi lutava em nome do Senhor. E não há proteção maior. Às vezes a gente não vai precisar de todos os meios. Eu não tenho essa ferramenta para fazer isso. Moisés era gago. A Bíblia diz: Moisés era gago. Imagina ele, faraó. Deixa o meu povo ir. E a Bíblia diz que Moisés se envergonhava da condição dele. Porque às vezes a gente deixa a nossa condição nos limitar. Eu conheço uma menina, uma adolescente, que ela é gaga, mas ela prega a palavra de Deus. E ela disse: eu não vou parar de pregar por conta da gagueira, mas eu vou fazer a minha gagueira parar, porque eu vou pregar. E ela começou a aprender gatilhos. Enquanto ela prega, ela não é gaga. Quando ela vai falar com você no dia a dia, ela é. Me explica. As primeiras pregações dela, todo mundo sentava, os jovens, e ela começava.
E parecia que não ia sair, parecia que não ia sair, parecia que não ia sair. Mas quando a palavra não saía, a presença de Deus vinha e as pessoas começavam a ser tocadas pela presença de Deus. Porque a minha condição e a sua, seja ela física ou emocional, ela nunca é maior do que a condição de Deus de te usar, apesar da tua condição. A pergunta está errada. Às vezes você se pergunta, quem eu sou para Deus me usar? Não, a sua pergunta é, Deus, quem Ele é, à medida que Ele pode me usar. Não é quem você é quem Deus é, e é por isso que Ele te usa. Então Moisés, ele olhou para a condição dele, na verdade. Mas Deus estava olhando para o coração de Moisés. Deus não elege pessoas. Eu vou escolher esse daqui porque esse é pop. Eu vou escolher esse porque tem os olhos azuis. Não, eu vou escolher esse aqui porque ela é linda, com esses cabelos cacheados, afro. Não, Ele olha para mim e para você e diz, é mais do que o que os olhos veem. Porque o Senhor não vê como o homem vê, Ele vê o coração. Deus é maravilhoso. Ele está pondo a gente do avesso. E é no avesso que Ele encontra a nossa melhor versão. Então a mudança é necessária, a mudança é fundamental. Porque quando nós falamos sobre ser como o que Deus nos chamou para ser, nós estamos falando de ser tocados por Ele dia após dia, transformados à sua imagem e semelhança. Ezequiel, que eu volto agora para lá, é o livro da reconstrução, mais uma vez, de Jerusalém. Eles estavam reconstruindo o templo. E a palavra fala o seguinte em Ezequiel 41, 26. No lado do lugar santíssimo haviam janelas, e as suas paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Peraí, vê só, Deus está reconstruindo a igreja. Para pensar. Aqui na Farol, o que a gente deixa à vista? A nossa missão, né, nossa identidade é amar pessoas, impactar vidas, transformar a cidade, certo? Um lugar de relevância no nosso altar, o batistério, não é verdade? Então, algo que fala muito sobre quem a gente é. Poxa, tem esse lustre bonito. Fruto da conferência de mulheres. Tem o som novo. Fruto de um povo que tem fé pra caramba. Tem a mesa de som. Olha, os meninos, eu nunca vi tão felizes. Eu peguei o Vitor, quando o som chegando, e o Vitor agarrado com a mesa. Eles estão desde ontem ali no brinquedinho. Estou animado. Minha gente está mais feliz que menino pequeno quando ganha videogame. Porque a gente celebra o que Deus faz. E aí a gente começa a ver coisas que são a nossa marca. Quem não passa uma conferência sem estar no altar? Tia Su. Linda, maravilhosa, ungida. Porque ela retrata de maneira física aquilo que Deus está liberando no coração dela de maneira espiritual, não é verdade? Então tudo aquilo que eu deixo à mostra são coisas que eu quero me lembrar. São coisas que significam para mim. Você me lembra das suas promessas. Você me faz rir até que eu me desarme. Me envolve em teus braços. O medo não tem mais lugar. Me capturaste. Tudo aquilo que eu quero lembrar são coisas que são significativas para o que eu vou precisar viver. Para a minha história. A palavra nos ensina mais uma realidade. Pega a visão e escreve em tábuas. Para até que quem passa correndo não se desvie dela. O que o Senhor está dizendo, gente? Ele está dizendo para o profeta, escreve a visão e deixa no lugar visível. Para que quem passar correndo também assimile aquilo que eu estou falando. Então torne claro. Mídia e igreja nunca deveria ser modo de autopromoção. Mídia e igreja devia ser uma maneira de chegar nos lugares que nós não estamos chegando fisicamente. Onde pessoas estão pensando em morte, onde pessoas estão pensando em desistir, onde pessoas estão trituradas, onde pessoas estão em prisões, em hospitais. E quando eles veem aquilo, eles dizem, não, ainda existe algo que eu posso me lembrar. Pessoas que estão desesperadas, chorando, de repente passam por um aviso e dizem, eu vou nesse culto, eu vou bater nessa porta. Então mídia é para isso. Mídia não é para a gente ficar bonito, não. Você não vê que o povo tira umas fotos aqui debaixo da gente que só aparece a barriga? E tá na mídia? Eu amo vocês, mídia. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Jesus.
Então ele deixa isso claro, só que vê só. Deus teve a preocupação de mandar o povo botar palmeira nos vitrais. Palmeiras? Onde que estão essas palmeiras? Por que palmeiras? Salmos 92, 12. O justo florescerá como a palmeira. Deixa eu te falar sobre a palmeira. A palmeira é uma árvore, gente, que a gente encontra em grande variedade. Tem mais de 2.800 espécies de palmeiras. No Brasil, eu e você, a gente conhece mais a palmeira imperial, coqueiro, palmeira de açaí. Quem não gosta de um açaizinho? Uma água de coco. A palmeira está sempre produzindo alguma coisa que me alimenta e te alimenta. Lá em Israel, tem a palmeira também do palmito. Adoro palmito. Percebe que a palmeira está sempre entregando algo? Ela está sempre dando? Ela está sempre nutrindo? É sempre alimento? Lá no Oriente Médio, né? Que é a oração que serviu de inspiração para o salmista Davi. A palmeira mais comum é a tamareira. Ela carrega de tâmaras. É uma árvore que floresce no deserto. A palmeira é árvore de deserto. E dá aquele fruto suculento e doce. Não é o deserto que amarga a mim e a você. É o que a gente produz enquanto está no deserto. Que às vezes a gente fica, não, é que eu estou vivendo uma estação muito difícil. Meu amor, se tu for chato, tu vai ser chato em qualquer estação. Quando tiver tudo bem, tu vai reclamar de alguma outra coisa. Chega a ter que estar tão difícil. A gente chegava aqui, está tão difícil esse teto. Depois está tão difícil que está faltando água na banheira. Está tão difícil agora, meu Deus, que calor. Está quente, eu sei. Do jeito que gerou o som, Deus vai gerar o ecobrisa. Meu Deus, eu estou dançando aqui nesse altar, meus pés chegam a estar. Meu Deus, a mídia podia estar melhor. Quem está com problema, você está com problema. Não é sobre o que falta, é sobre o tipo de fruto que eu dou quando falta. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Olha, quando eu tiver mais dinheiro eu vou ser feliz. Vai não, porque se você não é feliz comendo um balde de pipoca, você não vai ser feliz comendo caviar. Tu vai esperar tu ter alguma coisa para começar a viver, A vida começou já, meu amor, é hoje, é agora. Eu não tenho dinheiro para levar meus filhos na Disney. Mas dá para tu levar no Taquaral, não dá? Vai ser feliz do mesmo jeito. Não é sobre o que eu possuo ou o que eu não possuo. É sobre como eu lido com o que eu possuo. Então a tamareira, ela está ali no deserto, ela está dando tâmara. Está linda, viçosa, maravilhosa. Porque a base dela não é o que está no ambiente. A base dela é onde as raízes dela chegam e da onde ela extrai alimento. Se eu adorar em qualquer condição, eu estou pronta para viver, como disse Paulo, grato em todo tempo. Eu sei viver feliz em todo. É sobre como eu entrego o meu hoje ao Senhor. A tamareira, ela pode alcançar a gente até uns 30 metros. No local que ela nasceu para florescer. No seu local de origem. Ela até pode crescer em outros lugares, você sabia? Mas ela nunca vai chegar ao tamanho que ela chega quando ela está no ambiente para o qual ela foi gerada. Tamareira no Brasil não dá que nem dá tamareira no Oriente Médio. Porque ela é para lá, ela é de lá. E o Salmo 92, 13 continua: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de Deus. Sabe, quando a gente para pensar nisso, há milhares de tipos de palmeiras. Mas uma coisa é certa, cada uma tem sua identidade. Uma dá tâmara, a outra dá palmito, uma dá açaí, outra dá coco. E por aí vai. Uma dá sombra, outra conserva água. Mas uma coisa é certa, cada uma tem a sua identidade. Sabe por que isso é importante? Porque quando você encontra quem você é e o que Deus chamou você para ser, você não vai ficar conflituado com a pergunta: para que eu nasci? A gente vem de uma geração que defende muito as ideias filosóficas. A gente tem pensamentos muito gregos. Ser ou não ser? Eis a questão. Meu amigo, tu não está nem sendo nem deixando de ser. Para de pensar e começa a fazer alguma coisa.
Quando a pessoa chega com porque se fizesse isso, porque começa a confabular. Aí não faz nada. Porque pensou tanto que não fez nem coisa nenhuma. É melhor você fazer alguma coisa e transicionar do que você passar o tempo inteiro. Eu tô com tanto medo de errar. Mas a palavra diz que o Senhor aplana o caminho dos seus. A palavra fala que o meu pé não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. A palavra fala que busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra fala que Ele é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nunca vi ninguém genuinamente desejoso de agradar a Deus se dando mal. Por quê? Porque Deus é aquele que diz assim, vou fechar essa porta vai te levar para o lugar errado. Olha, eu não vou permitir isso assim, olha, eu estou abrindo um caminho ali. Abrirei caminhos no ermo e rios no deserto. É o que diz a palavra. Então, por que eu olho tanto para as condições e tão pouco para a palavra, a ponto que eu paraliso ao invés de fazer alguma coisa, como Deus me chamou a fazer? Existem crises que não existem, que nós criamos. Você sabia disso? Porque quem não está em Cristo está em crise. Quando eu me levanto pela manhã e digo, Senhor, eu não sei o caminho que devo seguir, mas eu sei que você conhece a história que desenhou para mim. Eu sei que pensamento o Senhor tem o meu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para me dar o futuro, o destino que o Senhor deseja e aquilo que vai alegrar o meu coração. Então eu confio em Ti o dia, eu confio em Ti minha história, eu confio em Ti o meu destino, porque eu sei que o Senhor é um lugar seguro. Olha, vocês tiraram o time dali, meu marido disse que é para deixar o time, que eu falo muito que eu estouro o horário. Tá aqui. Minha filha, eu sou leoa. Quando meu marido fala, eu sou gatinha. Eu disse, sim, senhor. Ai, ai. Existem pessoas que são tão sem identidade. Tão sem identidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Sabe que isso conflitua algumas pessoas? Porque acha que submissão não é... A verdade da palavra submissão é estar sob a mesma missão. Algumas pessoas acham que submissão é obediência cega. Por mais que seja engraçado aqui o que eu falei, submissão, na verdade, tem muito mais a ver com confiança. E saber que a pessoa pode ver coisas à frente, assim como você, como ajudadora, pode discernir coisas à frente. E é por isso que o Senhor colocou você na vida do seu marido. Aí a pessoa entra e diz, eu vou ficar ouvindo o marido, mas rapaz, tu não ouve teu chefe? Tá em crise por quê de ouvir o marido? O chefe mandou, eita, meu Deus, como é que perdeu o emprego? Aí teu marido quer entrar em alinhamento contigo, tu não entra. Porque tu tem mais medo de perder o emprego, então tu submete ao chefe, do que tu tem medo de estar fora da aliança com Deus e fora da proteção do Pai, que Ele provê através do teu marido. Aí tu vai e quebra o acordo. Cuidado, porque tudo que o feminismo pregou pra você, pregou errado, tá? Se você estudou pouco, você acredita que Simone de Beauvoir fez alguma coisa boa. Simone de Beauvoir ajudava o marido dela a ser pedófilo e defendia sexo entre homens e crianças menores. É isso que ela fez. O feminismo nasce como essa libertação, porque na verdade ela queria a ausência de figura masculina e de paternidade para facilitar processos de abuso. Se tu for estudar o feminismo, estuda ele inteiro. Não é metade, não. Elas queimaram o sutiã em praça pública. É por isso que hoje tu usa sutiã com enchimento. Porque tudo que a gente corta e quebra, dizendo que com revolta, volta pior. Volta 7 vezes mais. Agora tá a gente aí com esses aros segurando a gente. Às vezes eu tenho vergonha de mim mesma. Que tudo aquilo que a gente quer se revoltar contra o princípio soberano de Deus, volta pior para sufocar a gente. A verdadeira resposta à mulher está em Jesus. Jesus dignificou uma mulher que já tinha tido 5 maridos e fez dela sua primeira missionária. Jesus olhou para uma mulher rejeitada com fluxo de sangue, tocou nela e parou tudo para que aquela mulher mudasse de vida. Sabe, Jesus trouxe dignidade às mulheres. A visão judaica é que a mulher é honrada e ela precisa ser prestigiada. Sabe, a visão de Jesus é como, por exemplo, quem tem o direito ao voto foi Simone de Beauvoir, vai estudar a criatura. Isso surge lá em Londres com o juiz de paz, que tem uma esposa, eles são presbíteros numa igreja, e ela começa a lutar, abre as portas da igreja e cria lá um censo. Através desse censo foi garantido o direito ao voto para a mulher. Simone de Beauvoir, a única coisa que ela fez por tu foi a pílula anticoncepcional, que veio como consequência das guerras e das lutas dela. Nós precisamos entender com o que a gente está lidando, porque senão a gente vai se pegar a coisas superficiais
que não estão reveladas a verdadeira motivação. Jesus pegou mulheres e fez delas pregadoras. Não vou nem entrar nesse embate. A gente pode sentar um dia só para conversar sobre coisas polêmicas. Adoro. Mas tinha Priscila e Átila. Priscila foi a primeira apóstola da igreja. Junto com Átila, o seu esposo. Eles viajavam junto com Paulo. E eles fizeram um voto com Deus uma época que ela raspou a cabeça, dizendo: Senhor, você é a minha dignidade. Jesus pegou Maria e deu o valor que ela tinha que ter. A Bíblia é tudo sobre reconstrução, dignidade e identidade, e nada sobre supervalorização de um em detrimento do outro. Podemos continuar ou a gente vai continuar na história? Então, a maioria das pessoas tem a sua identidade tão distorcida que assumem a revelação da identidade do outro. Quantas cópias ultimamente você viu de pessoas que estão em destaque na mídia? Nada contra procedimento estético, já avisando, até queria uns. Mas você já percebeu que as mulheres estão todas iguais? Todas têm o mesmo cabelo, todas têm a mesma boca agora hoje em dia. Todas têm a mesma fronte, a cintura é igual, a roupa que usa, o jeito que fala. As unhas, nossos cílios, nós estamos o quê? Catalogadas por série. Os homens agora têm o mesmo maxilar. Todo mundo começou a ficar o quê? Uma reprodução do padrão que está em maior evidência. E nós perdemos a beleza da nossa singularidade. Todo mundo tem que andar igual, tem que falar igual, tem que defender as mesmas bandeiras. Eu tenho pena dessa geração, eu tenho pena dos jovens, dos adolescentes, que muitas vezes estão sob a pressão de ser todos a mesma coisa. Eles têm que ver o mesmo filme, eles têm que falar do mesmo jeito, eles têm que cantar as mesmas canções. Senão eles não são bem-vindos, senão eles não são aceitos. E a mídia, ela fez o quê? Ela alargou isso daí. Então a gente vê um monte de gente que é reprodução de outras pessoas. E vou te dizer, no meio cristão não está diferente. Tem as pastoras blogueiras, nada contra elas. Muito pelo contrário, acho que elas estão difundindo a palavra de Deus. Tem que espalhar mesmo. Mas aí você chega, a pessoa vai conversar com você, você já sabe que aquela pessoa fez a pastora fulana de sua mentora. Por quê? Porque ela mudou a cor do cabelo para ficar igual a pastora. Ela mudou o seu chamado. Aí todo mundo quer ser o mesmo chamado. Todo mundo quer ter a mesma visão. Todo mundo quer ser a mesma coisa. Onde fica a palavra de Deus que diz a multiforme sabedoria? A singularidade. Uns cantam, outros dançam. Uns adoram, outros pregam. Uns gerenciam. Outros são criativos. Uns põem a mão na massa. O outro teve a ideia. Porque a beleza de uma família é exatamente essa. Cada um tem sua maneira. Cada um tem a sua identidade, o seu dom. Aqui nessa casa a gente é tudo diferente, pastores. Graças a Deus. A gente vai ter o mesmo DNA espiritual. Nós vamos ter aliança, vocês entendem isso? Nós vamos ter visão. É natural que a gente cresça e aprenda uns com os outros. Mas a gente não perde a identidade, quem nós somos. São 2.800 espécies de palmeiras. Tu acha que o Deus que se preocupou de fazer 2.800 espécies de palmeiras não se preocupou de dar a você características específicas e uma identidade única? Claro que sim. Alguns falam muito, outros falam pouco. Alguns falam alto, outros falam baixo. Deus deu para cada um de nós exatamente o que deveria dar. Porque se a gente fizer isso, a gente vai matar as pessoas. Se a gente quiser todo mundo igual, a gente vai forçar a pessoa mais quieta a ser agitada, a falar alto. Isso vai matar a natureza dela. Aí você vai pegar aquele que fala muito e dizer: cala a boca. Tá falando demais, criatura. Aí você vai matar a natureza dessa pessoa. Ela vai sufocar de palavra dentro da garganta. Aí você vai pegar uma pessoa que é habilidosa, que tem a capacidade de criar cenários de paz, e vai dizer ela: bora, você agora vai ser líder do tambor. Só, meu Deus. Você vai matar. Você vai tirar alguém que ama cozinhar e vai obrigar essa pessoa a falar com todo mundo. Ela não quer falar com todo mundo. Você vai pegar alguém que tem altas habilidades na informática, na gestão,
nas artes, na mídia, e vai obrigar essa pessoa a sair do louvor. Deus já colocou dentro de você a natureza específica. Você não pode fazer da sua identidade a identidade do outro. Essa revelação é do outro, não é a sua. Qual é a revelação? Quem você é? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, meninas que estão na adolescência. Vocês são muito lindas. Nunca deixem ninguém matar quem vocês são, para que vocês sejam o que esperam de vocês. Nunca se amoldem. O menino que está gostando de mim, gosta de mim do cabelo loiro, tu vai lá e pinta. Não, quem criou você assim, quem gosta de você assim é Jesus. E quem Ele chamou para vocês vai te amar do jeito que você é, e não do jeito que alguém espera. Não mude o jeito de falar, não mude o jeito de andar. A única pessoa que você deve se amoldar é a Jesus, e é o que Ele quiser mudar em você. Uma menina deve estar tão perdida em Deus, tão perdida, que alguém para poder tocar na mão dela e pedir namoro, tem que se perder em Deus primeiro. Não vale a pena. Não vale a pena fazer o TikTok para ser aceita. Não vale a pena cantar o que as outras cantam, dançar o que as outras dançam. Não vale a pena ser como as outras. Já está muito cheio dessa. Está faltando identidade e singularidade. E vocês são chamadas para isso. Vocês são valiosas demais para se amoldar ao padrão. Sabe, as palmeiras são estáveis. Elas não deixam o ambiente impedir elas de crescer. Elas são conhecidas por se adaptarem. Elas são conhecidas pelos climas, pelas situações não determinarem quem elas são. Elas têm raízes profundas. Elas suportam o vento. Elas suportam tempestade. Em 2005, por exemplo, teve um tsunami na Indonésia. Eu acho que vocês lembram. E sabe o que aconteceu? Uma mulher sobreviveu porque ela se agarrou a uma palmeira. Um desastre natural que destruiu o prédio. Como palmeira verdejante, sempre firme na casa do Senhor. E essa mulher se agarrou. Isso daí foi para vários lugares, como um baita testemunho. Ela se agarrou na palmeira. E aquelas ondas que derrubaram tantas coisas não derrubaram aquela palmeira. Ali dava um sinal da glória de Deus. Ali dava um sinal. Uma palmeira firmada no Senhor, ela não é abalada. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, seremos não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não tem esperança, nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Existe algo muito poderoso. Ele queria que a gente lembrasse da palmeira. Ele queria que a gente lembrasse que a gente está plantado na casa do Senhor. Ele, quando reconstrói Jerusalém, Ele queria que as palmeiras estivessem no lugar de evidência, dizendo para mim e para você essa realidade. Dar frutos não é uma questão do ambiente que a gente está, como a gente viu com a tamareira, é uma questão de ter raízes firmes. A palmeira suporta talvez o que ninguém suporta, porque ela está fincada. Ela não tira a sua nutrição do que vem de fora. Ela chega com suas raízes aos lençóis freáticos. Ela tira da intimidade. Você não tira a sua nutrição das circunstâncias. Você tira a sua nutrição da sua adoração. Você tira a sua nutrição do quanto tempo você gasta com o Senhor. Você tira a sua nutrição da oração. Você tira a sua nutrição da palavra. Você não tira a sua nutrição dos sims ou dos nãos que você recebeu. Você tira a sua nutrição daquilo que Deus diz ao seu respeito. Sabe, a raiz de uma palmeira ela vai penetrar de 3 a 4 quilômetros para dentro da terra. Tu já paraste para pensar o tamanho dessa raiz? Porque ela é gigante, a palmeira, mas as raízes dela são maior do que a própria estrutura que ela tem. Suas raízes têm que ser maiores do que os seus projetos. Suas raízes têm que ser maior do que os seus relacionamentos. Suas raízes têm que ser maior do que os seus anseios. Suas raízes é o que vai te sustentar no dia bom
e no dia mau. Suas raízes precisam estar fincadas nele, nessa certeza. Porque você pode até crescer e não crescer tudo que Deus tinha para você. Porque você não firmou as suas raízes. Mas sabe quando você chega no seu lugar, naquele lugar que Deus gerou para você, você se torna o máximo que Ele chamou você para ser. Você não se torna parte. Eu sou um pouco do que Deus queria que eu fosse. Não, você chega a ser tudo. Tudo. Deus não quer de mim, de você. Ele não gerou e não planejou uma vida para mim, para você, que a gente tenha um casamentinho, umas amizadezinhas, um lugarzinho, um chamadinho. Isso a gente aprendeu a fazer para se adaptar. A adaptação da palmeira não é se adaptar a menos do que Deus tem para ela. É se adaptar às circunstâncias, independente de qual elas sejam, sem deixar de ser o que Deus chamou ela para ser. Você pode estar num trabalho difícil e ainda assim resplandecer. Você pode estar num ambiente hostil e ainda assim não perder a sua paz e nem a sua alegria. Você pode cuidar de uma pessoa difícil e ainda assim permanecer com esperança. Eu acho muito interessante. Hoje em dia tem sido defendido. Não, se isso te esgota, sai daí. As pessoas são todas tóxicas. E está se defendendo quebras, rupturas. O que uma mãe então de um filho atípico que se cansa mais do que qualquer outra mãe faz? Ela abre mão? Não. Então essa teologia de coaching não funciona. Ela se dá mais, ela se espreme mais e ela continua mais avivada, ela continua mais ungida, porque ela está cuidando daquele que Deus entregou, daquela que Deus entregou. Ela está dando o seu melhor enquanto ela está cuidando dele ou dela. O Senhor está recompensando essa mulher com coisas que ela não é capaz de gerar no pouco tempo que lhe resta e sobra num dia a dia intenso e puxado. Então o que a gente faz? A gente pega pessoas da nossa família que estão com dificuldades na mente e a gente abre mão delas. A gente pega pessoas que nos rejeitam. Eu vou sair porque está me rejeitando esse tio, esse não sei o que. Não, por mais que a gente aprenda os limites, a gente começa a amar aquela pessoa e entende, eu não quero nada em troca. O que você faz então com alguém que está internado no UTI? Você abre mão porque está muito puxado? Não, você se dá mais. Porque a palavra fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Essas palavras de que deixa, abandone, deixa pra lá, não faça, é esse amor frio. Mas a palavra fala que muitos se esfriariam, não todos. Você não é dos muitos, você é dos poucos que não retrocede. Nós somos uma geração que desaprendeu a dar, a se entregar, a amar, a perdoar, a andar uma milha a mais. Mas essa geração não é bíblica. A Bíblia fala exatamente o oposto. A Bíblia fala para você abraçar o drogado que cheira ao último pico de heroína da noite. Você é chamado para orar pela prostituta. Você é chamado e chamada a amar alguém que não pode te dar amor em troca. Antoine de Saint-Exupéry falava: o amor é a única coisa que quanto mais se dá, mais se tem. O seu problema é que você quer uma recompensa imediata da entrega que você está fazendo. Você foi chamado para criar, para gerar. Você não é chamado para ser receptor, você é chamado para ser doador. Porque quem derrama sobre você é Deus. Às vezes você realmente não vai receber daquele lugar, mas Deus vai te dar de outros lugares. Porque eu nunca vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi semente plantada por Deus não florescer. Que vida é essa que nós estamos pregando? Quando meu marido, mais uma vez, decidiu esse ano arriscar mais uma vez essa candidatura, eu olhei para ele e fiz: amor, uma coisa é certa, a gente tá junto sempre, mais uma vez, e ainda mais, porque você recuou de um lugar muito confortável, com muito recurso e numa posição de liderança. Então, meu amor, só tem uma coisa: você está fazendo isso não é porque é confortável, mas é porque dentro de você grita uma missão. Então a gente está junto. Não é confortável, não é conveniente. Se Deus permitir, eis-me aqui. Se perecer, pereci, mas que seja feita a vontade do meu Deus. Você nunca vai perder por se entregar um pouco mais, por se expor um pouco mais, por amar um pouco mais. Você não é daqueles que o amor se esfria.
Ai, por que você está indo na igreja? Por que você gasta tempo cuidando dessas pessoas? Por que cuidar de quem não vai dar nenhum retorno? Isso não muda a tua vida profissional, é verdade, não muda a minha vida profissional, mas muda a minha vida celestial. Porque se Ele ama pessoas, eu amo pessoas também. Porque você está ainda atendendo essa pessoa. Eu ouço muito isso, essa pessoa é tão difícil, está dando tanto trabalho, você ainda está conversando com essa pessoa. Porque se Deus continua lutando por ela, eu estou lutando com Ele também. Ai, mas essa pessoa falou mal de você. Não tem nada que essa pessoa diga que eu não seja pior. Pode falar, fale bem, fale de mal, mas continue tentando, porque é sobre o Senhor, não é sobre mim. Pessoas mudam, gente. Pessoas são vulneráveis e variáveis muitas vezes. Um dia elas podem te amar, no outro dia te odiar. Mas uma coisa é certa: você, quando ama o Senhor, você continua amando pessoas complicadas e difíceis. E você não desiste, porque Ele não desistiu. Ele não desiste de você. De você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Porque às vezes, gente, o que eu e você não sabe sobre alguém é mais importante do que aquilo que a gente sabe. Às vezes a pessoa está vivendo guerras enormes, mas uma coisa é certa: Apocalipse diz: você teve pequena força, mas porque você não negou o meu nome, você receberá a coroa da vida. Às vezes a pessoa está segurando por um fiozinho de força. Eu não vou ser aquela que corta esse fiozinho, eu vou ser aquela que põe lenha. Eu ainda tenho lenha, pode me queimar. Eu vou ser aquela que alimenta tanto a fé, a ponto que a fé dela cresça e o que antes era um fio se torne uma corda de esperança para o próximo passo. Nós somos chamados a crer nos milagres, nós somos chamados a crer nos impossíveis, nós somos chamados a ser palmeiras. Seja você uma palmeira e ajude essa palmeira que está definhando a voltar a florescer, porque a palavra fala: como árvore cortada, ao cheiro das brotará. Sabe o que isso quer dizer? Você me entende? Você entende o que a Bíblia está dizendo? Gente, a Bíblia é demais. Não tem livro de PhD, de mestrado, doutorado, que chegue na profundidade do que a Bíblia está falando. Está dizendo o seguinte: que uma árvore cortada pega um tronco sem vida, sem nada, joga aqui no ribeiro. Diz que ao cheiro das águas ela, ao cheiro das águas brotarás como planta nova. Como planta nova, como se tivesse começado do zero, certo? O que é a água na Bíblia? Gente, o que é a água na Bíblia? É vida, mas o que é água? Quem representa a água? O Espírito Santo. Então, o que é que eu traduzo para você? Uma pessoa destruída, uma pessoa acabada, uma pessoa partida, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem vida. Ao cheiro, ao sentir o Espírito, ela se revigora como se estivesse começando do zero. Então eu quero ser aquela que chama o Espírito. Eu quero ser aquele que vive Atos. Eu quero estar sentada na beira do cenáculo dizendo: vem Espírito, Espírito, que desce como? Vem como? E enche-me. Eu quero ser aquele que clama de modo que o Espírito vai se manifestar de tal modo que aquelas que estão como árvores cortadas vão sentir o passear do Espírito e vão começar do zero o que acharam que era impossível. Eu quero ser a palmeira plantada junto aos ribeiros de água. Eu quero ser a palmeira sempre verdejante na casa do Senhor. Eu quero ser a palmeira que relembra quem Ele é. Eu quero florescer nos átrios de Deus, como diz Salmos. Eu quero ser essa lembrete do lugar santo. Eu quero ser como essa parede decorada. Eu quero ser um lembrete que Deus ainda pode fazer. Eu quero que a minha história seja uma razão para que outras pessoas creiam que não é impossível. Eu quero ser como essa janela do templo, dizendo assim: ei, se você for uma palmeira verdejante na casa do Senhor, tudo
vai ficar bem. E por último, as palmeiras têm um poder. Sabe qual é o poder delas? As outras árvores, quando o vento bate, elas quebram. Mas a palmeira tem uma elasticidade no tronco dela que é diferente de todas as outras espécies. Tu acha que Deus errou quando botou a palmeira na Bíblia? Tu acha que Deus errou quando criou a palmeira? Ah, meu Deus. Esse Deus que não perde uma vírgula. As palmeiras, quando o vento bate, ela se curva. Pegue vídeos de ventanias e palmeiras. A palmeira, quando ela se curva, ela se curva a um ponto que ela praticamente toca no chão. O galho dela tem essa elasticidade. Como ela tem mais de 4 km de raiz, o vento bate, ela faz isso. Ela deita ao chão e volta ao lugar original do mesmo jeito. O segredo da palmeira, independente de todas essas questões e todas essas circunstâncias, é que a palmeira não se quebra. A palmeira se curva. Qual é o seu maior dom? Me curvar diante de Deus. Qual é a sua maior habilidade? Eu me curvo diante de Deus. Como você permanece depois de uma tempestade? Eu me curvo diante de Deus. Eu quero ser, Senhor, como essa palmeira. Eu quero me derramar de maneira tão sobrenatural que quando a tempestade vier, quando os medos vierem, quando as questões vierem me assolar, eu já me curvei e eu já me rendi, porque o joio e o trigo se diferenciam assim. Quando o vento bate, o joio ele não tem fruto. O joio não dá para fazer pão com o joio. Ele finge que tem semente, mas ele não tem nada. Aí o vento bate, o joio quebra. A gente tem trigo aqui hoje? Tem não. O joio ele vai quebra com o vento. O trigo não. O trigo está cheio de semente. Ele vira pão. Ele vira alimento. O trigo, quando bate o vento, ele... Então, qual é a hora de você separar o joio do trigo para quem tem plantação? É quando está ventando. Porque os joios estão quebrando e o trigo está sendo maleável. Quando eu e você somos maleáveis diante de Deus, Ele pode nos fazer essa palmeira. Quando nós somos maleáveis, nós encontramos as respostas que precisamos. Quando nós somos maleáveis, nós permanecemos firmes. Quando nós somos maleáveis, nós podemos esperar Deus revelar a verdade. A gente não precisa se justificar. Quando nós somos maleáveis, nós estamos dizendo ao Senhor: meu maior potencial, Deus, não é o que eu falo, não é o que eu canto, não é o que eu sei fazer. O meu maior potencial é me render. É o quanto eu me entrego. É o quanto eu continuo, dia após dia, me rendendo diante do Senhor. Te conhecer e prosseguirem. Quero pedir que você fique de pé. E se talvez você está dizendo: Senhor, eu tenho sido quebrado, mas eu sou esse tronco, Pai, que é o cheiro das águas, eu quero ser renovado. Porque essa é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. Eu quero te ver como nunca, tocar, te sentir. O que tens que fazer? Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Pai, que nessa manhã, Deus, a gente possa ser inundado e transbordado pela realidade da Tua palavra. Que Tu
tua verdade sobre mim, cada irmão aqui, seja aquilo que vai dirigir os nossos próximos passos. Senhor, que nós possamos ser preenchidos pela realidade dos céus. Que haja em mim, em cada um aqui, um clamor de ser conforme aquilo que Tu nos chamasses para ser, Senhor. Nós queremos hoje Te conhecer de uma maneira diferente e provar de um estilo de vida que modifica as nossas estruturas. Nós queremos ser como essa palmeira, Deus, que se ergue, se submete e se apaixona pela realidade da Tua palavra. Senhor, nós desejamos mais, nós ansiamos mais, nós sonhamos mais. Senhor, nós queremos ser profundamente tocados e ministrados pelo Teu